Começo hoje o nosso quadro com o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. Depois da Polícia Federal, agora foi a vez da Procuradoria-Geral da República rejeitar a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro está preso desde 4 de março, quando foi detido em uma das fases da Operação Compliance Zero, que apura esse esquema de fraudes financeiras do Banco Master. Agora, a expectativa da defesa é sobre a permanência ou não de Vorcaro numa sala especial na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. A PF defende que ele seja transferido para um presídio comum. A decisão será do relator do caso, como a gente vem falando, o ministro André Mendonça. Mas também trazemos, Alessandro, uma outra expectativa, e aí em forma de pergunta. Daniel Vorcaro ainda tem espaço para fechar um acordo de delação premiada? Carol, se o Daniel Vorcaro ainda tem algum espaço, esse espaço é cada vez mais curto, mais estreito para que ele faça essa delação. E você tem uma situação que você não consegue fazer uma delação no primeiro momento, não consegue fazer no segundo momento, tentando remendar uma primeira delação, que é isso que aconteceu com ele, e você pode até tentar uma terceira vez, mas veja, a terceira vez é como se fosse aquela relação já desgastada, onde a confiança entre as partes, de algum modo, de alguma maneira, está um pouco manchada, um pouco instabilizada. Então isso dificulta muito, porque para quem vai delatar nesse exato momento, é aquela questão, bom, primeiro eu tenho que saber se eu sei mais do que a polícia sabe. 2, se eu sei mais do que a polícia sabe, será que vale a pena mesmo eu falar, já que a própria polícia ou a Procuradoria-Geral da República não parece ter tanto interesse assim em fechar essa delação, uma vez que já negou 2 vezes, pelo menos, ou pelo menos tem pareceres indicando que não querem essa delação de início, ainda que não tenha uma decisão final por parte do ministro relator, interrogação. Então tudo hoje parece rodar, Carol, em cima da estratégia que os advogados estão montando com relação ao caso e aquilo que efetivamente o Daniel Vorcaro quer dessa delação. Lá atrás a gente tinha muita expectativa, na imprensa se alimentou muita esperança de ver uma delação bombástica em Brasília, como sempre ocorre, aliás, quando acontece esse tipo de caso. Mas conforme o tempo vai passando, cada vez menos expectativa há com relação a essa delação. Às vezes parece até que o que as pessoas querem, veja, aqui eu não estou falando do ponto de vista jurídico, mas puramente político, é que as pessoas querem mesmo saber o que tem nessa delação que foi já feita. Veja, o que ele trouxe de elementos novos e que pode se transformar, inclusive, em notícia ruim para o cenário político de Brasília. Então, tudo indica que a questão fundamental aqui é estratégia de defesa, por óbvio, estratégia jurídica, mas também uma estratégia de imagem política e tentativa, talvez também, do próprio Daniel Vorcaro, e eu acho que isso é revelador quando ele faz um pedido para ter direito a uma prisão especial, a ideia dele se manter pelo menos afastado do sistema prisional ordinário, ganhando tempo, a gente não sabe muito bem para o quê, pode ser que ele tenha a esperança de que o sistema político como um todo, já que ele tinha muita relação, que o sistema político como um todo o salve de alguma forma, mas o fato fundamental é que ele está fazendo essa estratégia nesse exato momento, até porque ninguém gosta de estar numa prisão comum, né, sendo preso, imagina uma pessoa muito rica do alto escalão do poder financeiro do país, preso num presídio ordinário, num presídio comum para pessoas pobres. Isso é uma coisa que, né, não passa na cabeça de uma pessoa provavelmente como Daniel Vorcaro. E aí vamos para o nosso segundo assunto, Alessandro, destaque do dia, inclusive. Hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos e tentativa de coação de magistrados. E aí ontem, Alessandro, o ex-deputado foi às redes sociais, falou sobre esse assunto. Ele direcionou a mensagem a Trump, ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, e ao secretário do Tesouro, Scott Bessent. Chamou o Supremo Tribunal Federal de tribunal político, disse que Trump sabe como a manipulação do sistema jurídico é usada contra opositores políticos. Eduardo Bolsonaro também pediu a reinstauração de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, Alessandra, a pergunta que a gente faz é: essa manifestação do ex-deputado deve impactar o julgamento de hoje?
Carol, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele adota uma tática e uma estratégia que já era comum já era adotada pelo seu pai quando estava no governo e depois que saiu do governo, que é uma estratégia sempre de ir para um campo da política de maneira geral, embora tenha ali uma feição, no caso do Bolsonaro, tinha sempre essa feição de dizer que estava dentro das 4 linhas da Constituição, dizendo que haveria um debate institucional. O fato é que o Eduardo Bolsonaro incorporou totalmente, quando foi para o exterior, essa vertente da política. Então, para ele, é sempre essa discussão de ataque geral às instituições, dizendo que está sendo perseguido, dizendo que o Supremo Tribunal Federal viola o próprio texto constitucional, viola as liberdades individuais e assim por diante. Essa é a estratégia que foi montada por ele. Quando ele faz essa postagem nas redes sociais, é isso que ele está fazendo. Ele se negou, aliás, nada mais revelador com relação a isso, do que o fato de que ele se negou e não se apresentou para realizar a sua defesa no Supremo Tribunal Federal. Então, ele deixou o processo, não foi encontrado nem mesmo para responder esse processo, e deixou o processo andando, e dá essa resposta por meio, olha só, de uma rede social, o que mais uma vez aqui reforça essa tese de que ele incorpora essa vertente de fazer o embate puramente político, sendo que ele está literalmente fugido nos Estados Unidos, enquanto o seu irmão tenta fazer, vamos dizer assim, ficou aqui no país para tentar fazer o debate institucional. Parece até mesmo, Carol, que eles fizeram uma espécie de combinado de jogo, ou seja, você vai para fora, né, e incorpora e realmente representa essa visão nossa de fazer um debate mais na seara política, enquanto aqui dentro eu faço um meio de campo, e aí o meio de campo metade do meu discurso é institucional e a outra metade realmente político. Então, acho que é uma estratégia que ele adotou, acho uma estratégia perigosa, porque ele aposta muito nessa estratégia num elemento de médio e longo prazo, que é alterações políticas, do cenário político. Tanto alterações políticas nos Estados Unidos, porque ele está se garantindo muito a partir da gestão Trump, a partir do staff em torno do presidente Donald Trump, que é um staff, um conjunto de pessoas, um entourage, como se diz, né, um entorno muito ideológico, e que ele consegue montar algum nível de diálogo. Então ele está contando muito que esse staff, né, nas próximas eleições, por exemplo, se mantenha firme e forte a ponto de ganhar tempo dentro do país, nas próximas eleições também, para ganhar espaço interno dentro do Brasil. Então acho que é uma estratégia um pouco arriscada, Carol. Acho que isso não pode acabar muito bem para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. E vamos aqui, Alessandro, para o nosso último assunto. A Advocacia Geral da União vai pedir à Justiça Americana para atuar naquele processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Medida que foi tomada depois do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, concordar com a atuação da AGU perante a Justiça norte-americana. Essa ação tramita desde 2025, pede a nulidade das ordens de restrição e bloqueio emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Alessandro, daí a nossa pergunta: é papel da AGU defender o Brasil nesse caso? Carol, nós temos plataformas, redes, provedores de aplicativo que hoje estão sendo julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Você tem a atuação do governo Donald Trump com relação ao tarifaço, com relação ao conjunto de medidas que são nitidamente intervenção na ordem nacional, na soberania nacional, e tudo isso baseado em diversos elementos de ordem econômica e geopolítica, e dentre eles a questão das plataformas. A gente pode falar do Pix, a gente pode falar de facções criminosas, etc., mas nós temos aqui uma centralidade também nas plataformas. E você tem essa ação judicial nos Estados Unidos e que nitidamente também se conecta com toda essa discussão. Quando você olha esse quadro geral, é muito, muito difícil você não ver aí uma tentativa de intervenção, uma tentativa de intimidação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse processo nos Estados Unidos, em última análise, está tratando de uma decisão formal por uma Suprema Corte do nosso país.
Então, nesse quadro, nesse cenário, olhando isso em perspectiva, é muito difícil você simplesmente negar a possibilidade de uma defesa de Estado, né, perante uma corte, perante um tribunal em outro país, com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Tá? É muito difícil. Ah, mas vou falar, está se gastando dinheiro com o ministro Alexandre de Moraes, como é que pode a União defender o ministro? Veja, nós estamos falando de uma decisão de ministro de Estado, de ministro da Suprema Corte do nosso país. E aí, nesse caso, isso me parece que chama, sim, a competência, a possibilidade e a competência, e aí, naturalmente, a gente tem que olhar cada situação, se é uma situação envolvendo o ministro de maneira particular, ou não mais particular, ou menos particular, mas nesse caso, particularmente, você tem uma circunstância que parece, sim, chamar a possibilidade da Advocacia Geral da União atuar. Ah, mas tem um conjunto de outros advogados dizendo o inverso. Acho que esses advogados que estão falando o contrário estão fazendo política com a questão. Tem que olhar de maneira crua, ou seja, existe interesse dessas plataformas, existe julgamento sendo realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Essas plataformas hoje têm uma atuação para além das soberanias dos estados nacionais, né? Vale dizer aqui que dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação especificamente a essas plataformas que estão processando o ministro nos Estados Unidos, está a ideia de que, olha, se você quer atuar no nosso país, você deve ter uma sede aqui, deve ter um responsável, aliás, um responsável em nosso país para responder perante a justiça e perante a administração pública. Nada mais natural que um país soberano solicite isso de qualquer empresa, mas para eles, né, isso é um pedido, né, um ultraje e que de alguma forma viola a liberdade de expressão, que é sempre o mesmo argumento, Carol, é sempre liberdade de expressão, é sempre a cláusula, né, o artigo 1º da Constituição dos Estados Unidos, até porque eles acham que a Constituição dos Estados Unidos se aplica ao resto do mundo, pelo menos aquela parte do mundo que eles acham que deve ser subserviente aos seus interesses. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada, um ótimo dia. Até quinta-feira. Ótimo dia, Carol. Até quinta-feira. Tchau, tchau.